princípio, jogos eram criações simples. Eram idealizados, desenvolvidos, publicados, distribuídos e vendidos aos jogadores. E o lucro final dessas criações vinha apenas através dessa última etapa. Mas, com o tempo, tudo isso mudou. Logo surgiram as expansões, as versões alternativas e aprimoradas, e as terríveis DLCs. Agora os games eram mais do que um produto simples. O lucro vem de mais do que apenas o ato da compra. Expansões são mais fáceis de fazer. As empresas apenas adicionam mais conteúdo a um jogo que já existe. Logo, não é preciso programar algo do início. Às vezes, não precisa nem adicionar muita coisa ao jogo base. Para cada expansão, é possível cobrar um valor novo. Então o jogo gera dinheiro na sua venda. E além disso, cada expansão vendida é um pouco mais de dinheiro que entra. E essa dinâmica funciona basicamente igual com as DLCs. É mais uma mudança de nome do que uma mudança na prática. Tanto que hoje em dia não se fala mais em expansões, apenas DLCs. Mas as versões melhoradas são um caso ainda mais peculiar. Talvez um pouco menos sofisticado e mais apelativo. Aqui, um jogo é lançado normalmente, passando por todas aquelas etapas anteriormente mencionadas. Mas então, um tempo depois, surge um novo jogo. Porém, esse se chama Jogo Ultra. E esse aqui é simplesmente o mesmo jogo que já foi lançado anteriormente, mas tem 6 personagens a mais. Mas o jogador precisa pagar um preço inteiro por esse aqui, mesmo que já tenha comprado o primeiro com o preço cheio. Pouco tempo depois, lançam mais uma versão. Agora, o jogo Ultra Supreme. E adivinhem só, preço cheio e mais 6 personagens novos. E então que surge o jogo Ultra Supreme Infinite Alpha. Eu não preciso me estender muito com isso aqui, né? Essa técnica também pode aparecer com uma outra aparência. Os famosos games anuais, que precisam ser lançados todos os anos com mudanças mínimas e preços cada vez maiores. Essa metodologia segue firme até hoje. E é até perigoso falar sobre essas franquias e acabar virando alvo de fãs malucos. Outra faceta existente desse método é o relançamento de um jogo, mas dessa vez contemplando todas as DLCs já lançadas. Ou seja, o jogo lucra com seu lançamento, com as suas DLCs e com o lançamento da sua versão completa, que nada mais é do que o jogo com as DLCs inclusas. Falando assim, eu pareço só um idoso chato que só reclama sem entender essas mudanças. É evidente que a indústria muda e com isso a forma de lucro precisa mudar junto. Mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que algumas dessas práticas, quando se tornam exageradas, me incomodam bastante. No entanto, jogos custam cada vez mais para ser feito, levando cada vez mais tempo. Então, é lógico que um único produto precisa captar cada vez mais lucro. Afinal, se não quer aumentar o preço de uma forma absurda, o que, diga-se de passagem, já está acontecendo, então se torna necessário encontrar outras estratégias que potencializem os lucros deste produto. Sim, produtos. Jogos podem ser uma forma de arte, mas ainda são produtos. Mas tudo isso piora com o surgimento da maior revolução do nosso tempo: a internet. As empresas viram com o movimento dos jogos online muitas novas oportunidades. E aqui tem um mar de coisas para criticar. Iniciando pelo modelo de jogos por assinatura, do qual não pretendo opinar, pois nunca fui um usuário desse tipo de jogo. Mas passando por uma infinidade de microtransações, como vendas de vantagens, loot boxes, cosméticos, cartas, missões, nem tudo isso prejudica os jogadores de forma particular, mas sempre afetam a indústria. E é aqui que surge o Cavaleiro do Apocalipse Ultra Supreme Alpha, os jogos como serviço. Em algum momento, essa metodologia deu muito certo. E com ela vieram jogos incríveis, que tentam e muitas vezes conseguem fazer um bom equilíbrio entre diversão e lucratividade. Quem quer jogar sem gastar, pode, vai se divertir e competir igualmente entre todos no jogo. Mas quem quer ter uma roupa mais legal, um item mais interessante, vai ter que pagar para isso. E nesse formato se destacou o jogo mais jogado da atualidade, o famoso Fortnite. A experiência é igual para todos que optam por jogar o jogo, mas você pode jogar com uma roupa sem graça, ou jogar com a skin do Wolverine ou do Optimus Prime,
ou do Darth Vader, ou do Batman, ou do Goku. Olha, são tantos exemplos que é de se surpreender com o setor de parcerias dessa galera aí. Os caras criaram o segundo maior crossover da história, perdendo apenas para a Carreta Furacão. Mas esse sucesso todo criou um problemão. O modo Battle Royale do Fortnite foi lançado no segundo semestre de 2017. Inclusive, eu gostaria de receber o devido respeito, pois eu estava lá nessa época. E mesmo com 7 anos de mercado, esse é um dos jogos mais jogados e que mais lucram no ano. Eu estou usando o Fortnite de exemplo, mas existem muitos outros jogos no modelo de serviço que se destacam bem dentro dos critérios de lucros e jogadores. Mas a grande questão é que isso não necessariamente prejudica os jogadores. Joga esses jogos quem quer. Compra as microtransações quem se sente confortável com isso. O problema é a bola de neve que isso criou dentro da indústria. Agora, toda empresa quer ter o seu Fortnite. Então, muito dos valores que seriam dedicados a bons projetos de diferentes estúdios e muito dos desenvolvedores talentosos que poderiam se dedicar a experiências inovadoras e interessantes acabam sendo destinados a projetos do tipo serviço, em uma incessante busca pelo jogo não tão custoso que gera dinheiro infinito. Mas tem um detalhe: o Fortnite já existe. E não só o Fortnite, mas os grandes títulos de diferentes gêneros multiplayer já estão bem estabelecidos no mercado. Isso faz com que muito desse investimento de verba e pessoas se torne um esforço extremamente inseguro, pois colocar mais um jogo de serviço em um mercado já saturado de jogos de serviço é basicamente postar vídeos de games no YouTube em pleno 2024. Eu acho que eu acabei me acertando com essa crítica aí. Mas falando em superproduções de games, é um investimento muito perigoso dentro dessa indústria. E o resultado disso são os incríveis fracassos que vêm sendo cada vez mais comuns, com jogos sendo abandonados e servidores desligados cada vez mais próximos ao seu lançamento, se convertendo em enormes prejuízos para as empresas que publicam esses games. E uma enorme perda de tempo e talento para os desenvolvedores que são obrigados a trabalhar nesse tipo de projeto para atender os contratos milionários que essas empresas assinam, criando assim a bola de neve do problema dos jogos de serviço. Acredito que o monumental fracasso de Concord possa se tornar um ponto de virada para essa parte da indústria. Chega de focar tanto num mercado tão incerto, as produções de jogos têm se tornado uma prática extremamente nociva para sua própria indústria, com jogos chegando a quase décadas de desenvolvimento, valores de produção maiores do que o PIB de muitos países. Tudo isso dificulta muito a cultura de games como um todo. Jogos AAA e focados em multiplayer precisam continuar existindo. São modelos funcionais de jogos e experiências que agradam uma boa parte dos usuários. Mas essa obsessão por superproduções e impressoras de dinheiro infinito está causando uma crise preocupante dentro da indústria como um todo. O mercado precisa de experiências mais simples e diversas para que os grandes nomes voltem a se destacar nesse meio. Dessa forma, o desenvolvimento de games deixa de ser uma prática tão incerta e ingrata para quem joga e quem desenvolve. Mas de qualquer forma, esse vídeo aqui é mais um ensaio opinativo do que qualquer outra coisa. Qualquer um tem o direito de discordar de mim e conversar aqui nos comentários. Eu sou o Vico e sou apenas um jogador preocupado com o futuro do meu hobby favorito. Eu odiaria ver um novo evento de jogos sendo enterrados em um deserto, mas nessa ocasião o deserto é uma alegoria para servidores digitais abandonados. Eu espero em algum momento voltar a falar da situação atual da indústria de jogos, mas em um tom mais otimista. Porém, esse ainda não é o momento. Deixa um like aí e até mais.